Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje para nós tratarmos sobre algo muito relevante para o processo seletivo Enem, que são os critérios de avaliação da redação de vocês, certo? Se vocês gostarem do vídeo, deixem o seu like e se vocês quiserem receber outras novidades, se inscrevam no nosso canal. Vamos começar. Bom pessoal, então aqui já saindo da lousa e vindo direto para o site, vocês vão acessar ali a página do INEP, né? E eles têm ali, eles disponibilizam a cartilha do participante na redação do Enem, certo? Essa cartilha ela é muito importante, por quê? Porque eles vão especificar ali, eles vão fazer os apontamentos de como é que vai funcionar toda a questão da avaliação da redação de vocês depois do processo seletivo, ou seja, como é que vai acontecer a avaliação da redação de vocês por meio desse processo seletivo importante, né? Então eles vão dar dicas, eles vão dar orientações de como vocês devem proceder com a argumentação de vocês, sobre o que são os critérios de avaliação do Enem, né? Que são 5 critérios, né? Aqui eles vão falar de cada uma das competências, que são os critérios que eles vão analisar dentro dessas competências, e lá no final eles vão fazer uma amostra de redações com comentários de revisores. Então vale a pena dar uma averiguada nesse material com a finalidade de embasamento para vocês no momento da prova. E aqui eles já mostram como é que vai ser avaliada a redação por meio de 5 competências, né? Sobre as quais nós vamos comentar um pouco. Então, a competência 1, que é demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. A competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar o conceito das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo e em prosa, né? Competência 3, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, questões, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. A competência 4, que é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E a competência 5, elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Aqui eles dizem, né, que para cada competência vai ser atribuída um grau de 0 a 200 pontos, certo? Né? Esse grau de 0 a 200 pontos, ele vai variar, ele vai ser subdividido em critérios, ou seja, 0, 40, 80, 0, 40, 80, 120, 160 e 200, certo? Nós já vamos ver um por um. Daí aqui, esses 200 pontos, eles são somados e eles chegam ao valor total de 1000 pontos, né? Então, cada avaliador vai ter essa pontuação para avaliar, né? De 0 a 200 para cada item, né? Somando tudo até 1000 pontos e juntam-se as médias de cada avaliador, atribuída por cada avaliador, e divide-se, né? Então, a nota dividida é a nota que vocês vão ter pela redação de vocês, né? Então, partindo para as competências, pessoal, aí na primeira competência eles falam sobre demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, né? Então, o que seria a competência 1? É vocês mostrarem que vocês realmente dominam os mecanismos linguísticos necessários para a escrita da produção textual de vocês, né? E quais são os mecanismos linguísticos que são importantes? Ou seja, eles vão mostrar aqui convenções de escrita, né, que é a acentuação, questão de ortografia, de hifenização, o emprego de letras maiúsculas e minúsculas, né, questões gramaticais de concordância verbal, regência, pontuação, paralelismo sintático, semântico, crase, o pronome, que tem uma função coesiva muito importante no texto, né, a questão da escolha do registro, se vocês utilizam gírias ou não, se vocês cuidam para não trazer vícios de linguagem do registro oral para o registro escrito, certo? E a questão vocabular, né? Então, a competência 1, ela vai observar se vocês dominam a questão normativa da língua portuguesa. Então, dentro dessa competência, eles fazem um quadro dividido em 3
itens, né, 3 níveis, para observar como é que vocês tiveram o domínio. Então, o que eles observam dentro de cada competência? O domínio, né? Onde 200 o domínio é excelente, 160 o domínio é bom, 120 o domínio é médio, 80 o domínio é insuficiente, 40 o domínio é precário e 0 é um domínio ruim, né? Então, é isso aí, pessoal. A competência 2. Eles vão observar se vocês compreenderam a proposta de redação e vão conseguir aplicar o conhecimento de vocês dentro do tema que foi solicitado, certo? Então, se eles trazem o tema, eles vão observar como é que vocês vão se posicionar dentro desse tema, tá? E não só a respeito do tema, mas como é que vocês vão argumentar sobre o posicionamento crítico de vocês dentro da estrutura que eles pedem, que é a estrutura dissertativa argumentativa. Então, é um momento do texto em que vocês não vão só expor sobre o que acontece a respeito do tema, mas também, principalmente, vão se posicionar de maneira crítica sobre o que acontece a respeito do tema, né? Então, eles vão observar aqui nessa competência se vocês sabem se posicionar e desenvolver argumentos a respeito do tema e dentro da estrutura tipo que eles trazem, eles pedem, que é a estrutura dissertativa argumentativa, né? Então, eles vão chamar aqui a atenção para a fuga do tema, né? Que existe a questão da fuga total do tema, que é quando há um tema proposto e vocês falam sobre algo muito além dele, que não tem nada a ver e as ideias não se concatenam. Vai falar sobre tangenciar o tema, que é sobre falar parcialmente sobre ele. Daí aqui eles vão chamar a atenção para uma série de coisas sobre o que é não atender o tipo textual, o que é um texto dissertativo argumentativo. Tudo isso aqui está dentro desta competência 2 que eles vão analisar, né? E dentro dessa aqui exemplos de tese, o que é tese, o que é argumento, né? Enfim. E aqui a tabela a partir da qual eles vão avaliar essa competência de vocês, né? Que é dividida em 6 níveis, de 0 a 200, todos com mais ou menos a mesma ideia, né? Os 200 pontos é uma argumentação muito maravilhosa, 160 uma argumentação boa, 120 mediana, 80 insuficiente, 40 precária e 0 ruim, tá? Então, ali na competência 3, eles vão observar se vocês selecionam, relacionam, organizam e interpretam informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, ok, eles trouxeram os textos bases para vocês escreverem a partir deles, né? Esses textos bases são diretamente relacionados com o tema e eles vão querer saber se vocês vão selecionar e relacionar e organizar todas as informações do conhecimento de mundo de vocês dentro desse texto, tá? Então, essa competência aqui, ela é interessante a gente chamar atenção, por quê? Porque ela vai tratar sobre a questão da coerência textual, ou seja, se o que eu tenho de conhecimento de mundo, se isso que eu tenho, eu sei organizar de maneira a deixar claro e compreensível, certo? Porque o texto nada mais é que uma unidade de sentido. Então, essa competência 3, todas são importantes, mas eu fico chamando a atenção aqui para a questão da coerência textual, certo? Então, eles vão trazer algumas questões aqui sobre a importância da seleção de argumentos, né, a relação do sentido entre as partes do texto, ou seja, se eu quero ser coerente, né, as partes do meu texto, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, precisam estar bem concatenadas, o sentido de cada um desses parágrafos, né? Progressão temática adequada ao desenvolvimento do texto, do tema, ou seja, eu tenho um tema, eu vou desenvolver os meus argumentos a partir dele, com certa progressão, né, com certo avanço da introdução para o desenvolvimento dos meus argumentos e para um fechamento do texto com uma solução de problemas. O desenvolvimento dos argumentos, né, a relevância das ideias. Aqui eles vão explicar o que é a coerência, né? Aqui eles vão falar sobre a importância do que o projeto de texto, que para eu ter um texto bem organizado,
que para eu fazer um texto coerente eu preciso projetar esse texto. A gente pensa numa espécie de roteiro de ideias, né? Numa folha de rascunho, por exemplo, que antes de passar a minha redação a limpo, eu vou ter um espaço para eu poder organizar o meu texto, no que eu vou escrever na introdução, o que eu vou escrever no desenvolvimento e também na conclusão, certo? Então, projetar o texto nada mais é que eu organizar, eu planejar o texto para que o meu leitor, para que eu possa viabilizar maior organização para ele, para que no momento que o meu revisor revisar a minha prova, ele possa compreender e ter as suas expectativas superadas, né? Aqui também um quadro, né? Os níveis também dividido de 200 a 0 pontos. Lembrando que cada competência vale 200 pontos e cada competência é dividida em 6 níveis, né, de pontuação para que os revisores possam organizar, né? Ou seja, a nota que o revisor ele atribui para cada competência, ela não sai do nada, ela é baseada num padrão que é disponibilizado e vocês estão vendo aqui nessa cartilha, certo? Então, pessoal, a competência 4 ela vai abordar a questão se vocês demonstram conhecimento dos mecanismos linguísticos para a construção da argumentação. Como assim? Se na competência 3 eu chamei atenção para a questão da coerência, aqui eu chamo atenção para a questão da coesão. Aqui eles vão querer observar se vocês utilizam mecanismos linguísticos como conjunções, como adjuntos adverbiais, como pronomes, de forma coerente e de forma coesa para a construção da argumentação de vocês. Tá? Então aqui eles vão observar se vocês conseguem e têm habilidade de ligar as partes do todo. Como assim? O meu texto ele é construído, ele é uma tessitura, onde eu tenho a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Essa introdução é um parágrafo, o desenvolvimento, por exemplo, 2 parágrafos, a conclusão, um parágrafo. Eles vão observar se vocês conseguem concatenar esses parágrafos de forma a dar progressão aos seus textos, né? Então aqui eles vão trazer como é que se garante a coesão do texto, né? Eles vão falar a estruturação dos parágrafos, o que é um parágrafo, como é que eles vão se ligar, né? Vão chamar atenção para a estrutura dos períodos, que essa estruturação do parágrafo é onde eu tenho uma ideia principal, que eu também chamo de tese, e as ideias secundárias, né? Vão comentar aqui sobre a referenciação, o que eu utilizo, por exemplo, como muito utilizado, por exemplo, por pronomes para fazer uma retomada ou para fazer uma apresentação do que se segue no texto, né? Os anafóricos, catafóricos, por exemplo. Daí eu tenho outros recursos linguísticos também, como os advérbios, com as conjunções, né? Então tudo isso vai contribuir para a coesão do meu texto, ó. Aqui eles trazem recomendações sobre sobre estratégias coesivas, né? E daí falam sobre substituição, enfim, elipse também é um elemento coesivo. Então, eles trazem bastantes questões aqui interessantes, até para contribuir para que vocês compreendam bem o que é essa competência e de que maneira vocês podem desenvolvê-la na prova de vocês, né? Então, aqui, como em todas as competências, eles vão trazer de que maneira vai ser avaliada a competência 4, né? De 200 pontos máximo a 0 pontos. Bom, a competência 5, por sua vez, e finalmente, não menos importante, vai observar se vocês elaboram uma proposta de intervenção para o problema abordado lá no tema, né? De forma a respeitar os direitos humanos. Então, aqui eles vão observar se vocês vão conseguir, de maneira a respeitar os direitos humanos, de maneira a respeitar o que propõe a Constituição, né, do direito da liberdade de expressão, com suas restrições, com respeito ao próximo, claro. Se vocês vão tentar solucionar um problema que no tema do Enem é abordado. Lembrando que o tema do Enem,
ele sempre vai tratar de uma questão de relevância social, né? E sempre vai ter uma pertinência atual. Então vocês vão observar dentro desse tema o que vocês podem, dentro de uma gama de ideias, trazer para contribuir na proposta de solução de problema. É uma forma de eles observarem o raciocínio crítico de vocês na tentativa de solução de problemas, e também é um direito garantido nosso na Constituição de ir e vir, né, o direito de igualdade de expressão, de liberdade de expressão, certo? Eles vão chamar a atenção aqui que essa solução que vocês tentam trazer no texto, ela tem que ter uma certa praticidade, ela tem que ser viável, né? Ou seja, não uma tentativa de solução de problemas ilusória, em que não poderia de alguma forma se observar na prática. Ou seja, se eu tento solucionar o problema, eu tenho que tentar solucionar o problema de acordo com a realidade, com os pés no chão, né? Não trazer algo muito utópico. Eles vão observar isso, né? E eles vão trazer aqui algumas ideias do que vocês podem fazer para escrever a proposta de intervenção, né? Então, o que é possível apresentar como proposta de intervenção, quem deve executá-la, como viabilizar essa proposta, qual efeito ela pode alcançar, que outra informação pode ser acrescentada para detalhar a proposta. Aqui eles vão trazer outras questões que podem infringir os direitos humanos, de acordo com alguns pontos, princípios norteadores, né, pautados lá pelo artigo 3º da resolução número 1 de maio de 2012, né, e daí aqui, ó, dignidade humana, igualdade de direitos, reconhecimento e valorização das diferentes diversidades, laicidade do Estado, democracia na educação, transversalidade, sustentabilidade socioambiental. Nós já tivemos, inclusive, em versões anteriores, provas do Enem que foram zeradas por questão de desrespeito aos direitos humanos, né? Então, eles vão chamar a atenção para todas essas questões, e aqui também, assim como nos outros níveis, vai ter um quadro, né, em que há 6 níveis, em que vão variar de 0 a 200 pontos, e eles vão ver se vocês elaboram muito bem, se vocês elaboram bem, elaboram de forma mediana, elaboram insuficientemente, elaboram precariamente, ou elaboram de forma muito ruim. Bom, pessoal, obrigado por vocês terem participado até aqui, terem assistido até aqui o nosso vídeo. Foi bastante extenso, mas foi necessário porque é importante a gente comentar sobre esses aspectos da avaliação na redação do Enem. Enfim, se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like. E se vocês quiserem receber outras novidades, se inscrevam no nosso canal. Lembrando que nós estamos aqui com uma sessão sobre a redação no Enem, né? Sobre como se constrói, as características da redação e algumas questões importantes a respeito desse processo seletivo. Muito obrigado e até a próxima.